Olá a todos e todas, meu nome é Evandro Ribeiro Lomba, sou graduado em Administração pela Universidade Veiga de Almeida. Esse é um artigo coletivo junto com o professor Dr. Neliton Gomes Azevedo e a professora doutora Diana Gutierrez, o qual tentamos articular economia, trabalho e educação. Agradecemos em primeiro lugar ao CONEP pela possibilidade de estar divulgando, né, as nossas pesquisas, em meio a tantas outras muito qualitativas em diversas áreas do conhecimento. Bom, tentarei ser o mais sintético possível na exposição, apenas apresentando os traços mais gerais do trabalho. Em primeiro lugar, vou tentar fazer uma exposição sobre a dinâmica econômica, né, que decorre a partir da década de 1970 do século XX, onde o capitalismo entra numa fase estrutural de sua crise, ou seja, onde as taxas de lucro de maneira global entram em declínio, mobilizando nesse momento, né, um esgotamento de um padrão de acumulação anterior, que era conhecido como keynesiano fordista. Esse processo de mobilização das classes empresariais resulta numa reestruturação produtiva, ou seja, uma forma de engendrar máquinas e equipamentos cada vez maiores na produção, visando a redução dos custos de confecção das mercadorias. Essa crise mobiliza, né, esses grupos empresariais e modificam muito o cenário laborativo nos finais do século XX e início do século XXI. A gente pode ver que a administração toyotista, como uma reflexão ou uma síntese maior dessa reestruturação produtiva, colocou fora muitos postos de trabalho devido à tecnologia substituir a força de trabalho antes disposta em atividades laborais, e também fragmentando muitas atividades, né, criando uma divisão internacional do trabalho cada vez maior. A gente vê ao longo da pesquisa também uma divisão de parques produtivos saindo dos países centrais do capitalismo e indo cada vez mais para as periferias, buscando baixos salários, buscando força de trabalho disposta a aceitar baixos salários, com baixos direitos trabalhistas também, e disposta a trabalhar com uma dinâmica de maior intensidade e maior jornada de trabalho. Bom, esse mundo do trabalho dialoga com uma educação também diferenciada. A diferença está que a crise mobiliza conglomerados financeiros a investir maior no ramo da educação, ou seja, objetivando aumentar as taxas de lucros através desse segmento que antes estavam pela tela do Estado. A educação passa a ser um ativo econômico, entendida como um ativo econômico, ou seja, uma mercadoria, e isso para as classes trabalhadoras torna-se mais oneroso, além de o salário ter que cumprir as necessidades mais essenciais, como habitação e alimentação, vestuário. A educação, o acesso ao saber também torna-se um ônus para a classe trabalhadora. A gente vai encontrando, né, conglomerados, como antes disso, né, no campo da educação, que vão criando grupos cada vez maiores, né, mais concentrados, empresas cada vez mais concentradas no ramo da educação. E isso cria também um processo onde o desemprego, que é a dinâmica da crise vai gerando, não absorve um contingente de pessoas formada por esses grupos empresariais, ou seja, o acesso à educação torna-se maior pela diversidade de universidades, de grupos, né, de educação em nível superior, mas a dinâmica do mercado não absorve essa mão de obra qualificada. Aí a gente vai ver isso reverberando no caso da uberização do trabalho, ou seja, pessoas que têm até graus elevados de educação, de nível superior,
que estão trabalhando em atividades cada vez mais simplistas, ou seja, o saber dirigir, sofrendo com uma dinâmica muito aguda da crise, ou seja, individualizando cada vez mais as formas de trabalho, colocando à mercê de uma informalidade também, e isso vai sendo marcas do capitalismo de nosso tempo. E para concluir, o trabalho resultou, né, em um artigo, não só esse, mas também um conjunto de artigos que visa apresentar, né, a mercantilização da educação como resultado dessa crise estrutural, formas de emprego cada vez mais precárias, com baixos salários, com direitos trabalhistas cada vez mais menos protetores, né, às classes trabalhadoras, e também uma maior informalidade do labor ligado a uma atividade que liga jornadas extenuantes de trabalho e também uma intensificação ritmo muito agudo de trabalho. Bom, agradeço o espaço para ter sido sintético e objetivo na minha exposição e que isso gere muitos debates no campo do trabalho e da educação. Grato a todos.